O ruim de vocês é que vocês querem ter testemunho, mas não querem sofrer por amor a Cristo. Os sofrimentos muitas vezes são transformados em testemunhos. Mas também aqui o sofrimento de Paulo é transformado em portas abertas para levar o Evangelho a toda criatura. Se inscreva no canal Sã Doutrina de Cristo. Deixe seu like. Deus abençoe. Oséias 10. Oséias 10. Amém? Só achar ali. Quem encontrou, só um minutinho, puder ficar de pé. Só um minutinho, só vamos orar bem rápido, para dar tempo de fazer a pregação. Vamos lá. Israel é uma vide ou uma videira frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas o quê? Estátuas. Diga misericórdia. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos orar, falar com Deus. Oremos. Sempre houve no homem um grande problema, e problema grave. Qual que é esse problema que sempre há com o homem? O seu coração. Porque a Bíblia diz, Jeremias diz, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então eu costumo dizer que eu mesmo sozinho eu estou mal acompanhado com o meu coração. O coração do homem é enganoso. E notamos isso no filho pródigo, quando ele se afastou do pai, foi para longe do pai, achando que seria melhor para ele estar longe do pai. Quantas pessoas que se afastaram de Deus porque o coração enganou eles, enganou dizendo lá fora é melhor, estar fora para que todo domingo ir para a igreja? Para que ir domingo para todo domingo? Vai um sim ou não, daqui a pouco vem o desvio. É ou não é? Para que estar lá quarta e sexta e domingo? Não, vai pelo menos domingo. Depois você acaba não vindo mais. O diabo vai usando o teu coração para te enganar, para te corromper. Então o coração do homem é enganoso. O filho pródigo foi enganado pelo coração quando pensou que lá fora, longe do seu pai, era o melhor lugar para se estar. Quantas pessoas que entram no crime, no tráfico, achando que de lá vão sair prósperos, vão sair de lá com dinheiro, mas na verdade saem num caixão, saem mortos. Foram enganados pelo teu coração, achando que aquele era um caminho que iriam prosperar, que iriam dar certo. Amigos meus morreram nisso, porque o coração disse vai que vai dar certo, vai roubar que vai dar certo, tudo vai dar certo. O coração deles enganaram eles, e eles foram mortos. A mãe recebeu um caixão, o filho num caixão, porque o coração enganou eles. E não abra sua Bíblia não, para ser rápido, mas pode marcar aí. Não abra, tá? Para ser rápido. Mas olha o que diz Marcos 7, 21 ao 23. Escute, escute. Porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, prostituições e homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano,
a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro do coração do homem e contaminam o homem. Sabe o que quer dizer isso? As maldades fluem da onde? De dentro do coração. Todos os atos de maldade primeiro nasceram no coração do homem. Então, por isso que em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procede as fontes da vida. Então a palavra de hoje é voltada para o teu coração. Nós notamos, olha que forte isso, que antes de uma pessoa se afastar dos cultos, o coração dela primeiro vai se afastar de Deus. A pessoa até está vindo aos cultos, a pessoa até está cultuando, ela não parou de cultuar, ela continua cultuando, ela continua adorando, mas o coração está o quê? Longe do Senhor. Pastor, qual é a prova que você me dá disso? Lá em Isaías 29 diz assim, que aquele povo, 29:13, que aquele povo se aproximou de Deus, porém o seu coração estava longe. Isaías 29:13. Esse povo aí, se aproxima de mim, mas o teu coração está o quê? Longe. Repare que essas pessoas estavam ali para adorar o Senhor, estavam ali para ouvir o Senhor, estavam ali para cultuar e ouvir a voz dele. Só que Deus, ele vê aonde o homem não vê. O coração dele estava longe do Senhor. Então, antes de a pessoa se afastar fisicamente da igreja, o teu coração vai se afastar primeiro. Então, amados, cuide para que o teu coração não se afaste de Deus. Cuide para que você não esteja aqui com o coração longe de Deus. Você está aqui, tudo bem, mas você pode estar aqui e ao mesmo tempo longe de Deus. O seu coração está a quilômetros de Deus. Então guarda o teu coração para que não se afaste de Deus. As pessoas, elas se enganam quando elas pensam assim, eu estou indo para a igreja, então eu estou perto de Deus. Eu não falto nos cultos, irmã Marlene, pai, então eu estou perto de Deus sim. Pelo contrário, às vezes não é isso. Essa palavra de Isaías 29:13 é para vocês. Vocês se aproximam de mim. Esse povo se aproximou de mim. Mas Deus sonda corações. Deus conhece o intento e aonde está o teu coração. Esse povo se aproxima de mim, mas tem uma coisa: o coração deles está afastado de mim. Então, antes de alguém se afastar fisicamente, o que vai se afastar primeiro? O coração. Quando alguém saiu da igreja, eu já entendi que antes o coração já estava afastado. Porque um coração perto de Deus, esses nunca vão pensar em se afastar da comunhão com os irmãos, do culto ao Senhor. Nunca. Então aqui é um sinal de um coração que está afastado de Deus. E você vai entender aqui em Oséias 10 isso. O Senhor vai comparar ao homem com algumas árvores. Como diz lá em Salmos, o justo será plantado junto aos ribeiros de água. Aqui Deus, Oséias, vai tratar o povo como uma videira. Uma videira. Agora olha isso. Na época que Oséias ministrou a mensagem, que Oséias
ministrou a correção de Deus para este povo. Foi uma época aparentemente boa. Como assim boa? A terra prosperava. O poder militar de Israel era fortalecido. O povo prosperava. As coisas prosperavam. Sabe a prosperidade? Sabe a terra boa? No reinado de Jeroboão II, alcançaram poder econômico, alcançaram poder militar nessa época. Em Oséias 10, a terra prosperava. Só que há um problema aqui. Qual que é o problema? Quanto mais Deus abençoava este povo, quanto mais Deus honrava eles, quanto mais Deus usava de misericórdia com eles, mais eles se afastavam de Deus. Você reparou ou não? Quanto mais Deus abençoava eles, quanto mais Deus prosperava, eles usavam a prosperidade de Deus para levantar altares a outros deuses. Olha para mim, eles usavam o dinheiro, eles usavam a prosperidade de Deus para provocar a Deus, para irritar a Deus. Eu aprendo uma coisa bem simples com isso. O Senhor tem prosperado a nós. Eu sou próspero. Eu tenho que comer em casa. Eu tenho o meu salário. Eu tenho o meu dinheiro. Mas em que eu tenho empreendido o dinheiro que Deus me deu? Como eu tenho usado o dinheiro que Deus tem me dado? Para quê? Para promover o teu reino? Para promover os cultos a Deus? Para socorrer os necessitados? Será que é para isso que eu tenho usado a prosperidade de Deus? Talvez você, amado, Deus tem te prosperado sim. Você tem usado a prosperidade de Deus para provocar a Deus, para irritar a Deus. Esse povo aqui tinha tudo para ser grato a Deus, porque a terra estava prosperando. O Senhor enviou a prosperidade, o Senhor enviou o poder militar, o Senhor tinha abençoado esse povo, poder econômico. Só que quanto mais eles eram abençoados, mais eles cultuavam a outros deuses. Quantas pessoas que entraram aqui e Deus abençoou. Eu lembro de pessoas que entraram aqui chorando, sem ter um emprego, sem ter um pão em casa. Um pão, eu falo. Um pão, não tinham nada. Deus prosperou. A porta de emprego se abriu. Mas quando se abriu, ao invés dessas pessoas se apegarem mais a Deus, porque Deus usou de bondade, Deus usou de misericórdia, Deus foi e é bondoso com todos nós. E ao invés, pastor, de pegar mais firmes com Deus, o que eles fizeram? Pegaram um salário, foram beber, foram sair, foram usar drogas, foram para os bailes, fazendo o quê? Fazendo com que a prosperidade que Deus deu para eles usassem para as coisas que não agradavam a Deus. Amados, o meu salário, ele é feito para o meu deleite da minha casa. Sabia que Deus se alegra quando eu pego um salário e falo assim: ó, hoje aí minha família vamos comer uma carne da melhor, hoje vamos comer uma picanha, hoje vamos nos alegrar em família, vamos comer e beber, né? Vamos se alegrar aqui com o Senhor. Tem pessoas que são miseráveis, não gastam com a própria família, e quando é para socorrer a obra de Deus, nem se fala. São os primeiros a não abrir a mão. Esse povo aqui, amados, foram prósperos,
mas usaram a prosperidade para o quê? Se afastar de Deus. E olha só o que está em 1 Coríntios 10, 31. Não abra. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que você for fazer, não importa. Façam tudo para a glória de Deus. Quando eu uso a prosperidade que Deus me deu para a glória de Deus, eu estou exaltando a Deus. Um exemplo, familiares, vamos nos alimentar, uma janta em família, vamos nos unir, vamos nos alegrar em Deus. Quer comais, quer bebais, façam isso para a glória de Deus. Mas o povo de Israel, quanto mais prosperava, mais usavam a prosperidade que Deus havia dado para levantar altares a outros ídolos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora olha isso. A cidade está próspera. A terra dá os seus frutos. A economia está, tudo jóia. O poder militar está fortalecido. Só que há um problema. Eles estão irritando a Deus. Estão correndo atrás de outros deuses. O declínio espiritual estava acontecendo. O que eu imagino com isso? Do que adianta eu ser próspero? Do que adianta eu ter do bom do melhor? Estar longe de Deus. Do que adianta eu ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, e o meu coração está longe de Deus? Não adianta nada. Eu lembro de Moisés. Ele preferiu passar aperto no deserto com o povo do que estar ali no palácio, cheio de regalias, mas irritando a Deus e longe dos propósitos de Deus. Então, amados, o erro de Israel aqui foi usar a prosperidade que Deus deu. Olha que ingratidão, amados. Olha o que eu vou te falar. Quando eu vejo a bondade que Deus tem usado comigo, quando eu vejo a paciência que Deus tem comigo, quando eu vejo as misericórdias que Deus tem usado comigo, quando eu vejo o amor que Deus tem usado comigo, tudo isso me incentiva a ser mais grato a Ele. Você também é assim? Você é ou não? Você é ou não? Mas o povo de Israel não. Quanto mais Deus abençoava, mais eles irritavam a Deus e se afastaram. Amados, quantas pessoas caem nessa? Se eu tiver prosperidade, como eu irei servir a Deus alegre? Se Deus abrir a porta de emprego, se Deus fizer isso e aquilo, como eu irei servir a Deus melhor? Seu coração está te enganando. Quem adora a Deus, adora na fartura ou na necessidade. Não tem essa não, amados. Quem adora a Deus, quem entendeu o que é adorar a Deus, vai adorar a Deus na fartura ou na fome, na escassez. Mas Israel, quanto mais Deus abençoava, menos gratos eles eram a Deus, mais ingratos se tornaram. Se você reparar que muitas vezes Israel, ele vai cair no erro da idolatria, não é só uma vez. Se você ler a Bíblia, amado, vai ser inúmeras vezes que o povo de Israel vai se dobrar a outros deuses.
E algumas vezes, eles não vão afastar de Deus, não é isso? Eles querem continuar com Deus, mas ao mesmo tempo servindo aos ídolos. E nós sabemos o que está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Você serve a Deus ou serve a Satanás, a Mamon? Você serve ao mundo ou serve a Deus? Não tem meio termo. Este povo queria: eu posso servir a Deus e servir a Baal? Não. Eu posso servir a Deus e a Astarote? Também não. Então este povo, algum deles, na história de Israel, eles não se afastavam de Deus. Eles imaginavam o quê? Eu quero adorar a Deus, mas também eu quero adorar aos ídolos. É a mesma coisa do que como se eles tivessem um amante. Deus é a principal, mas eu tenho uma amante, e amante são os ídolos. Por isso que Oséias, ele é ordenado a se ajuntar, a casar com uma mulher infiel, e alguma Bíblia diz prostituta, para demonstrar a este povo que assim como Oséias era fiel a Gomer, Oséias simbolizava o próprio Deus. Oséias era fiel a Gomer, então Deus era fiel com o povo. E a união de Deus era com Gomer, pessoas infiéis, pessoas idólatras. E Deus queria mostrar isso, que o povo se prostituía. Gomer, olha aqui, Gomer tinha Oséias, mas Gomer queria também sair com seus amantes. Gomer não estava satisfeito com Oséias. Ela falou: não, eu deixarei você, Oséias, e vou seguir para os meus amantes. O que quer dizer isso? Aos ídolos, às imagens de esculturas. Assim o povo procedia com Deus infielmente. Agora, olha que história linda, escuta isso, Deus aqui, através de Oséias, chamou o povo de o quê? Qual que era a árvore? Qual que era? Quem lembra aí? Videira. Agora, olha isso. Se uma cerejeira, um pé de cerejeira dá o quê? Alguém sabe? Cereja, tá fácil, né? A cerejeira, ela dá o quê? Qual que é o fruto? A cereja. Agora olha só, se a cerejeira não dar mais frutos que a cereja, é jogada fora a sua árvore? Usam a árvore, a madeira, para fazer lindos móveis. Você sabia disso ou não? Usam aquela árvore, mesmo que ela não dê fruto, mesmo que aquela árvore não dê cerejas, não é lançada fora, pastor. Ela é usada para fazer lindos móveis. Então, ela não é inútil, ela continua sendo usada. Ela tem utilidade mesmo não dando frutos. A árvore do carvalho são árvores grandes, fortes, enormes. Elas dão frutos chamados bolotas, que aos esquilos, os veados, os animais, né? Elas podem ter abrigo nessa árvore chamada carvalho. Ela é importantíssima para a ecologia. Porém, se o carvalho não der bolotas, ela não é ainda descartada. Ela pode ser utilizada, a qual é considerada uma das melhores madeiras para móveis, painéis, pisos e barris
para envelhecimento de vinhos ou bebidas. Essa madeira é bem valorizada, a do carvalho. Você reparou com isso daqui? Mesmo que não der frutos, essas árvores, ainda elas são utilizadas. A árvore delas, né, a madeira, ainda serve para o homem. Agora a videira, se não der fruto, vamos supor, a videira, qual que é o fruto da videira? Qual que é o fruto da videira? Uvas. A videira dá uva. Quando a videira não dá uva, se utiliza a sua árvore, a sua madeira? Não. Nem para fogueira presta. Então você entende que quando chamam Israel de videira, a única coisa que eles têm para produzir são frutos. Se não dão frutos, não presta para nada. O carvalho, mesmo que não der fruto, ainda é usada a tua madeira. A cerejeira, mesmo que não der seu fruto, a cereja, ainda é usada a árvore, a madeira. Mas a videira, se não der frutos, não presta para nada. Já entendeu ou não? Se você não der frutos, você não presta para nada. Nem para fazer sombra para os outros. Não presta para nada. Você foi chamado, eu fui chamado para dar frutos a Deus. Nós fomos convocados como videira. E a videira, ela tem que fazer o quê? Dar frutos. Caso não dê, a árvore é arrancada e lançada no fogo, porque não presta mais para nada. Nem para uma boa fogueira presta, porque rapidão se consome os seus galhos e a sua madeira. Então você foi chamado para dar bons frutos. Diga amém por isso. Eu disse no início lá, né? Eu vou tratar agora sobre o início. De onde sai o roubo, o homicídio, a inveja, tudo isso? Sai da onde do homem? Não é isso que você leu? Tudo isso sai do coração do homem. Você vai ver Israel agora levantando altares a outros deuses, se afastando de Deus, irritando a Deus. E qual que é o motivo disso? Por que eles fizeram isso? Está aqui, ó, versículo 2, Oséias 10, 2. Só o comecinho. O seu o quê? Não entende? Vamos lá, o seu é falso. A minha está assim, ó. O seu coração está dividido. Que eu achei mais forte. O coração está dividido. Olha para mim aqui para você entender. Você entendeu porque este povo aqui, eles não conseguiam louvar só a Deus? Coração dividido. E eu estava lendo isso, eu comecei a notar. Olha para mim aqui. Quando dá um problema na perna do homem, dá para resolver mais fácil? Na perna, não dá? No dedo, não dá? Nos olhos, não dá? E quando é no coração? É vital. Num lugar vital. É ou não é? O coração do homem é um lugar vital. Não é à toa que Satanás sempre vai querer agir no coração do homem. Eu vejo isso quando Ananias e Safira proporam vender um terreno, né? Eles venderam e prometeram que dariam aquele dinheiro aos pés dos apóstolos. E deram só uma parte. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: ó, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse
ao Espírito Santo de Deus. Esse é o maior problema do homem. O coração está dividido. O coração está enfermo. O coração está doente. Entenda, se eu me machuco no meu dedo, eu coloco um band-aid, está tudo bem, não é? Se eu quebro o pé, enfaixo os meus pés e tudo bem, né? Depois eu estou recuperado. Mas e quando o problema é no coração do homem? Um órgão vital. O problema aqui está no coração. Israel não conseguia servir a Deus corretamente por causa do seu coração. Estava dividido entre Deus e Baal, Deus e os outros deuses. Eles alçavam a voz a Deus e ao mesmo tempo a Baal. Será que esses que fazem isso, eles conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade? Conseguem? Nós fomos chamados como uma obra exclusiva para louvar somente a Deus, para louvar e exaltar a Deus como propriedade exclusiva de Deus. Agora olha isso, amados. O diabo sempre trabalhará facilmente em um coração que está dividido. Um coração dividido é a terra mais fértil para o diabo lançar as suas plantações. Podemos dizer assim que o coração dividido é um coração que não agrada a Deus. E tem 3 tipos de pessoas com o coração dividido. O primeiro são os ímpios. Reparem, vocês chamam eles para servir a Deus. Venham servir a Deus conosco. Não é assim? Vamos no culto. Vamos servir a Deus, é ou não é? Eles até pensam, poxa, é muito bom servir a Deus. Só que eu quero servir a Deus, mas também eu amo o mundo. Mas também eu não quero deixar o mundo. Eu não quero abandonar o que eu faço no mundo. Abandonar minha cerveja, minha bebida, minha maconha, abandonar isso, não. Então eles estão com o coração dividido. Alguns, eu até creio, que têm o desejo de servir a Deus. Eles querem, puxa, é muito bom servir a Deus. Eu imagino. Só que eu também amo o mundo. Eu queria servir as coisas do mundo. Tem como eu servir a Deus e ao mundo? Não. Tem como eu servir a Deus e aos ídolos? Não. Senão você vai amar a um e odiar ao outro. Então, por isso que eles não vêm, porque eles estão com o coração dividido. E o coração dividido não deixa eles se posicionarem ao favor de Deus. Olha o que eu vou te falar aqui. Quando eu pisei na igreja a primeira vez, foi a primeira, eu já falei assim, eu quero me batizar. Meu coração, quando eu fui para Deus, nunca ficou dividido. Eu quero servir a Deus, mas é muito novo, não quero saber. Eu quero servir a Deus. Cansei do mundo. Eu não quero mais o mundo para mim. Não quero mais viver para as coisas mundanas. O mundo me feriu demais. Eu não quero mais. Mas alguns não se entregam para o Senhor ainda, porque o coração está dividido entre Deus e o mundo. Você percebeu aqui que o mal de Israel, você percebeu? Eles foram abençoados por Deus, mas quanto mais eram abençoados, mais se afastavam, mais irritavam a Deus. Isso foi feito por causa do coração dividido.
Amados, o seu coração é dele ou não é? Chegou a hora de sair de cima do muro. Chegou a hora de parar de pensar, mas eu sirvo a Deus, ao mesmo tempo eu quero fazer minhas coisas no mundo. Quem pensa assim já está no mundo para mim. Então, primeiro são os ímpios, né? Eles não tomam uma posição para servir a Deus, porque eles sabem, tem renúncia, não é? For servir a Deus, tem renúncia. Eu tenho que largar aquilo que Deus não se agrada. Então eu não vou servir agora, deixa eu ficar mais velho, né? Como se eles tivessem o poder de saber quando eles vão morrer. Deixa eu ficar um pouco mais velho e depois eu decido. Coração dividido. Então, o primeiro são os ímpios, o segundo são os católicos. Eu amo essa palavra lá em Josué 24, a qual Josué convoca o povo, os líderes, e fala assim, vou resumir, tá? Os seus pais serviram a outros deuses. Os seus pais serviram aos deuses estranhos. Porém, decidam agora a quem vocês vão servir. Chegou a hora de decidir a quem vocês vão servir, se a Deus ou aos deuses. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué vai mostrar aqui que o coração era para ser de Deus ou dos ídolos. Não há como servir a Deus e ao mesmo tempo servir aos ídolos. Quem faz isso está com o coração como? Dividido. Agora olha isso, idólatra. Você não consegue jogar fora essa imagem de escultura que está na tua casa, porque o seu coração está dividido entre Deus e as imagens de esculturas. Vocês não conseguem pegar esse ídolo de madeira que não vale nada e não conseguem jogar fora e falar assim, não, minha posição hoje é servir somente a Deus e mais ninguém, adorar somente a Deus, prestar culto somente a Deus. Não conseguem fazer isso por uma coisa: coração dividido. Se você tem um coração dividido, a tua fé também está dividida entre Deus e as imagens. Católicos, a mesma Bíblia que nós temos, vocês também têm, a qual está escrito: não podemos servir a dois senhores. Porém, assim como Josué tomou a posição e disse, eu não sei quem vocês vão servir, os deuses de seus pais ou o Deus de Israel. Mas assim como Josué fez, eu também faço. Tomem a sua posição, católicos. Se vocês vão continuar com o coração dividido entre Deus e Baal, ou vocês vão servir a Deus, tomem a sua posição, porque a minha já está tomada. Qual que é a minha posição? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Você entende aqui que eles queriam servir a Deus, mas também servir a Baal, que era um dos deuses. E a repreensão foi de Oséias para o povo: vocês têm um coração dividido, por isso vocês correm para os ídolos. O coração de vocês não são completamente do Senhor. Alguns que estão aqui, ainda não têm o coração entregue para o Senhor por completo, ainda tem algumas dúvidas.
Mas hoje a ordem é essa: tomem uma posição. A quem vocês vão servir? Eu acho interessante que Josué não impôs o povo a servir a Deus. Ele apenas comunicou: vê aí, vê quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa já estamos posicionados que nós iremos servir ao Senhor, o Deus de Israel. Coisa linda, né, Mamãe Marlene? Já estamos posicionados que nós iremos servir somente a Deus. Então, católico, idólatra, lance fora essa imagem. Se você não lançar, é um sinal de que o seu coração ainda está dividido. E o terceiro é o crente. O primeiro quem que foi? O ímpio, não foi? O ímpio. O segundo foi quem? O católico, idólatra. O terceiro é o crente. Você vai reparar que, olha que interessante isso. Nem o ímpio, o homem imoral, aceita um homem com o coração dividido. Teve um homem que era um homem religioso. Esse homem cumpria suas ordens religiosas. Só que este homem foi visto entrando em uma casa que não havia um bom nome, de má reputação, um exemplo, uma casa de prostituição. Este homem foi pego entrando lá dentro, e ele entrou lá dentro, caiu na farra com as piores intenções, e as pessoas começaram a observar ele lá dentro. Observaram que aquele homem era um religioso, ele estava servindo a Deus, mas ao mesmo tempo estava ali caindo na farra. E eles se levantaram contra aquele homem e falaram: sumam daqui, sumam com ele daqui, não aceitamos este homem aqui dentro. Repare que nem os ímpios aceitaram aquele homem com o coração dividido. E eu vou te falar, isso aconteceu comigo. Quando eu usava droga, haviam pessoas comigo que vinham usar comigo drogas, só que eles iam para a igreja ainda. Eu não aceitava eles usando droga comigo. Eu falava: comigo não. Você não está indo para a igreja? Tu vai para a igreja. Nós nunca aceitamos um homem com o coração dividido, porque Deus aceitaria. Chega, amados, se posiciona. Você não pode nem eu servir a carne e a Deus. Eu não posso servir as minhas vontades e as vontades de Deus, porque nem o ímpio aceita um homem com o coração dividido. Deus não aceitará um homem que entra aqui, cultua Ele, adora Ele, mas ao mesmo tempo tem o desejo, os pensamentos de ir para fora, de ir para o mundo, tem o desejo no oculto, no quarto, os pensamentos no mundo vêm em fazer coisas erradas. Se posicione. Você serve a Deus ou serve ao mundo? Você serve para as vontades de Deus ou para as suas vontades? Quem entendeu até aqui? Pode aplaudir o Senhor por isso?